Devido às fissuras que ocorreram ao redor do mundo, não havia mais nenhum lugar que fosse seguro. Então, para salvar a humanidade, a Associação de Usuários de Habilidades se tornou a líder global. Muitas famílias foram formadas para trabalhar com a associação e elas produziam caçadores. Mas alguns só desejavam poder e fama. Um velho grita perguntando qual é o lema da família da espada divina, a família Bico. Vários jovens respondem gritando que é força acima de tudo e obediência às ordens acima de tudo. Em outro lugar, nossos heróis jazem no chão preocupados e alguém lhe diz, é por isso que ele está nessa situação. Um jovem diz que ele deveria ter vergonha de si mesmo, já que faz parte da família Bico da espada divina, mas ainda é mais fraco que os aprendizes. Ele pergunta ao protagonista se ele conhece o lema da família Bico e o garoto responde que é força acima de tudo, obediência às ordens acima de tudo. Sorrindo, o jovem diz que o garoto também entende o que o lema significa e mostra uma ordem de expulsão da família Bico. Ele deve perder as veias do braço e a aura do coração. Em seguida, ele conclui dizendo que o patriarca aprovou a expulsão dele, lixo que não tem valor para a família não deve permanecer ali. Jogando a ordem de expulsão, ele diz que houve apenas 3 pessoas que não aprovaram a expulsão do herói. Nosso herói cerra o punho com raiva e começa a falar sobre o pai deles. Felizmente, o jovem diz que o pai do patriarca, que ele tanto adorava, aprovou pessoalmente aquela expulsão. O garoto parece furioso e o outro continua, dizendo que ele pediu para entregar a expulsão pessoalmente. Ele começa a rir como um louco e o protagonista fica ainda mais enfurecido. Com a mão na cabeça, o jovem comenta que pessoas como o garoto não deveriam treinar com eles. Ele já tem 24 anos e mal alcançou o rank 1 como espadachim. Seriamente, ele diz que alcançou esse rank quando tinha apenas 14. Batendo palmas, ele diz, podemos começar. 2 homens agarram os braços do garoto e ele fica desesperado, perguntando o que estão fazendo. Debatendo-se, ele grita para que o soltem. O jovem lhe diz para parar de se mexer para evitar acidentes e que é necessário pegar de volta o que a família lhe deu. Nosso herói fica confuso. Então, é explicado que há 2 condições para a expulsão, a remoção das veias que ele usa para empunhar a espada e a queima da aura do coração, algo bastante simples. O garoto continua se debatendo e tenta correr, gritando. Em seguida, ele exclama que eles são bastardos malditos e que ele fez tudo o que podia para melhorar suas habilidades e honrar a família, mesmo que o tratassem como lixo, mesmo sem talento, ele se esforçou mais do que qualquer um. Um dos homens o joga no chão, o outro cobre sua boca e seus olhos se enchem de lágrimas. Com poder nas mãos, o homem diz, não podemos deixar estranhos fazerem uma cena. O garoto grita. Preparando-se para golpear o garoto, ele conclui dizendo, estamos apenas fazendo o que foi ordenado, então o garoto não deveria nos odiar tanto. Então, ele atinge o peito do protagonista e grita, eles vão começar com a aura. O coração começa a ser atingido. O garoto cospe sangue. Ele solta um grito alto que pode ser ouvido de longe. 1 ano se passa e a cidade está em chamas. Pessoas gritam por socorro. Vários monstros estão na cidade aniquilando as pessoas. No chão, corpos se acumulam. Os monstros pisoteiam-nos. Então, eles continuam avançando sobre a população desesperada. 1 ano depois de ser expulso da família Bico da Espada Divina, o que nosso herói pensava que não podia piorar, continuava a ficar mais horrível. Enquanto ele corre, ele pensa que este pode ser considerado o pior momento de sua vida. Era apenas mais um dia como um perdedor no beco, mas uma fissura maior do que todas apareceu nos céus da Coreia. Uma catástrofe que nem mesmo a Associação de Usuários de Habilidade pôde prever. Monstros invadiram a cidade inteira. Olhando para cima, o garoto grita que aquela fissura é enorme e todos ao seu redor gritam e correm. Ele entra em um beco e pensa que é melhor fugir antes que algo lhe aconteça. No beco, ele se depara com vários celulares espalhados, sangue no chão e um cheiro horrível. O lugar está cheio de cadáveres. Indignado, ele questiona por que o beco que ele escolheu acabou cheio de corpos. Então ele nota movimento atrás dele. O garoto se assusta. É um ogro gigante que está perseguindo nosso herói. Suando frio, ele se pergunta como sua entidade especial saiu daquela fissura. O monstro se prepara para atacar. O garoto pula para desviar do golpe. Onde o monstro atingiu, há um buraco enorme e o garoto pensa que esse deve ser o poder de um ogro gigante. Pegando um cano do chão com seu braço que tem uma cicatriz enorme, ele se pergunta se consegue sobreviver até a associação chegar. Com dificuldade, ele levanta o cano.
Então ele pensa que, mesmo se tentar correr, será pego rapidamente. Ele desvia de outro golpe do ogro. Sem as veias no braço e sem sua aura, ele não consegue matar aquela criatura. A única opção restante é sobreviver até a associação chegar. Ele avança contra o monstro, mas é atingido de surpresa. O garoto se choca contra uma parede que quebra com o impacto. Ele se pergunta como o ogro é tão rápido. A criatura começa a se aproximar e nosso herói reflete que não pode perder a vida assim. Ele ainda quer se vingar da família Bico da Espada Divina. Então ele começa a avançar contra o monstro novamente. Ele pula para golpear e grita que não pode simplesmente cair assim. Antes do ogro, algo estranho acontece. Ele se lembra das palavras do homem da família Bico, dizendo que lixo inútil não merecia estar ali e que o próprio patriarca o expulsou. Algo assusta nosso herói e outra frase vem à mente: lixo inútil e sem talento como ele não tem lugar na família Bico da Espada Divina. O cano que ele segurava cai de sua mão. Ele cai no chão, lembrando-se de repente das palavras de Bico e Ojon no momento em que ele foi expulso da família, que diziam que ele não tinha lugar ali. Ele perdeu força nas mãos e não sabia se era por causa das veias cortadas ou da vergonha que sentia naquele momento. Quando a fera começou a esmagar seu crânio, ele tinha um desejo em sua mente, mesmo antes, se ele tivesse recebido apenas uma única chance. Um sistema aparece, analisando a compatibilidade do alvo. Em seguida, conecta o herói Beck Vulsion à espada de Pedra Negra. Ele recebe o título de proprietário da espada mágica. De repente, Beck Vulsion acorda. Ele se levanta assustado, então fica super apavorado e se pergunta se não deveria ter morrido para o ogro. Vulsion está assustado. Ele repete com a mão na cabeça que ele não deveria ter perdido para aquele ogro. Então, ele questiona se aquilo é um sonho e diz que não entende o que está acontecendo. Ele se assusta ao perceber que os ferimentos em seu pulso simplesmente desapareceram. Olhando ao redor, ele percebe que é o seu quarto na família Bico. Além disso, ele também sente o poder em suas veias e sua aura restaurados. O celular dele apita. É um alarme anunciando que é hora de treinar. O ano é 2020. Isso significa que ele voltou 10 anos no passado. Ele começa a rir nervosamente e diz que isso nem é engraçado, já que ele voltou para a família Bico da Espada Divina, aqueles que tiraram tudo dele. Foi nesse momento que ele perdeu tudo. Chorando, ele questiona por que aquilo está acontecendo. Vulsion se pergunta como voltou para lá e comenta que aquilo parece real demais para ser um sonho. Alguém aparece atrás dele e pergunta se o garoto está louco. Ele olha para trás. Um homem está lá e pergunta se agora o garoto está olhando para ele. Aproximando-se, ele diz que, desta vez, seu mestre é uma criança um pouco inexperiente. O homem diz que não importa quem o garoto seja, o contrato já foi estabelecido e eles devem se apresentar. Ele se apresenta como Pedra Negra. Vulsion se assusta e o homem diz que é a espada mágica que derrubou o mundo humano. O homem comenta que tinha certeza de que não havia ninguém ali há um instante. Vulsion se assusta com a espada mágica e diz que nunca esteve envolvido em qualquer tipo de contrato. Ele não consegue acreditar que é 2020. Confuso, ele diz que pensou que já tinha morrido e não sabe o que está acontecendo. Pedra Negra diz que normalmente as pessoas jogam pedras, mas Vulsion está bem calmo. Sorrindo, o homem diz que a cabeça do garoto parece bem, então eles deveriam continuar a conversa. Suas almas foram conectadas por causa do contrato da espada mágica. Agora, Vulsion se tornou seu mestre e ele é responsável pelo crescimento de Vulsion. Aquela é a janela de status. O garoto parece confuso e pergunta do que o homem está falando. Pedra Negra repete que ele foi contratado pela espada e Vulsion diz não é isso. Pensando, Pedra Negra repete que é responsável pelo crescimento do garoto, mas Vulsion quer que ele repita o que disse depois daquilo. Então, ele entende e repete, janela de status. Andando, Vulsion comenta que deve estar sonhando. Confuso, Pedra Negra pergunta o que o garoto está fazendo e se ele entendeu o que foi dito. Vulsion diz que talvez sejam flashbacks pré-morte, mas ele não se lembra de nada disso. O garoto se esconde debaixo do cobertor e diz que aquilo deve ser uma armação de Beck Ojon, que ele contratou alguém aleatório para atuar e pregar uma peça nele, mas o homem diz que ele não é humano. Pedra Negra diz que não é como se ele não esperasse esse tipo de reação, já que tudo isso soa absurdo, mas se ele disser janela de status, entenderá tudo. Sério, Vulsion pergunta o que ele deveria entender se foi enganado por Beck e Ojon novamente. Sorrindo, Pedra Negra pergunta sobre Ojon. Então, ele questiona se é dele que Vulsion tem medo.
O homem pergunta se aquele a quem Vujon quer fazer pagar por sua vergonha e quem ele quer superar é Baekhojon, e se sim, ele pode ajudá-lo. Saindo de debaixo do cobertor, Vujon pergunta se aquilo é realmente possível. Então, Pedra Negra diz que ninguém conseguirá superá-lo, por isso o contrato foi feito. Mas há uma condição: o garoto tem que confiar nele. Vujon questiona se tudo isso é realmente verdade. Ele ter voltado no tempo não faz sentido, mas realmente aconteceu. Aquela chance era tudo de que ele precisava. Vujon se lembra do dia em que foi expulso, quando disse que trabalhou mais duro do que qualquer um para não envergonhar a família, mesmo que não fosse tratado como uma pessoa, mesmo que não tivesse talento, ele trabalhou mais duro do que qualquer um. Depois disso, eles o jogaram para fora. Esta é sua chance de se vingar da família Bico da Espada Divina. Seriamente, Vujon diz que não acredita em tudo o que o homem diz, mas se ele puder levá-lo onde ele quer ir, ele confiará nele. Pedra Negra diz: isso é o suficiente. Vujon diz janela de status e o sistema se abre, informando que ele tem agora 15 anos, é dono da espada mágica, sem habilidades, rank ou especialização. Ele está chocado com o que vê e diz que aquilo não é possível. Seu status está no rank mais baixo em força física, esgrima, mana, sabedoria e resistência. Sua mentalidade é de rank intermediário. Vujon fica triste ao ver que está no rank mais baixo. Pedra Negra diz: como eu pensei, o rank do garoto é patético. Exceto pela mentalidade, tudo está no mais baixo. O homem está sorrindo para ele e o garoto fica confuso. Então ele diz que a aparência do homem mudou de repente. O homem se tornou apenas uma criança. Pedra Negra diz: é por isso que estou tentando torná-lo mais forte. É por causa de Vujon que ele é tão fraco, mas vou mostrá-lo, já que o garoto não acredita em mim. Ele se transforma em uma espada e diz: esta é a minha forma original e o poder que tenho se reflete na minha aparência. Vujon se pergunta como é possível uma pessoa se tornar uma espada. Voltando a ser criança, Pedra Negra pergunta se o garoto acredita nele agora e diz: para obter meu poder original, preciso que você me suba de nível. Esse é o contrato. O garoto diz: isso é ridículo. Eu não tenho talento e vou morrer de velhice antes que Pedra Negra possa recuperar o poder dele. A criança diz que gosta disso nele. Vujon fica confuso e Pedra Negra explica que não é divertido ter um mestre que já é forte. É melhor ajudar alguém que é uma tela em branco. Ele precisa passar por dificuldades para alcançar seus objetivos. Pedra Negra diz que sofreu no vazio por mais de 200 anos e não planeja escolher o caminho fácil. O garoto se pergunta se a espada o enviou de volta no tempo para que ele pudesse ter outra chance. Sorrindo, Vujon diz que assinará o contrato da espada mágica com ele. Pedra Negra sorri feliz e diz que eles devem dar o primeiro passo. O sistema informa que, através do treinamento básico, sua resistência e corpo serão condicionados até que ele possa segurar uma espada. Vujon pergunta sobre a missão. Um sistema diz que, durante uma missão, sua resistência e experiência física aumentarão muito. O garoto pergunta se aquilo faz sentido. Uma janela de status e uma missão. Ele pergunta sobre a recompensa, que são pontos de experiência, e diz que é exatamente como um videogame. Animado, Pedra Negra diz que ele entendeu e que mostrará o melhor caminho para seu crescimento. É um método moderno de mensagem por holograma, a espada explica. A comunicação com o dono nem sempre foi assim. Para alguns, eram livros, para outros, cartas. O método acaba não sendo o mais importante. Este método empurra constantemente ao limite, sem descanso. Se ele seguir o que diz, até mesmo um lixo como Vujon pode ser chamado de gênio. O garoto pergunta por que Pedra Negra o escolheu, afinal. Alguém como ele pode ser encontrado em qualquer lugar. Pedra Negra começa a falar sobre a razão pela qual fez um contrato com Vujon e conclui dizendo que isso e a vontade da espada mágica serão revelados no final daquele teste. Vujon está confuso sobre a vontade da espada mágica e lhe diz para parar de balbuciar. É hora de começar a missão. O sistema anuncia que ela começou. Enquanto o garoto luta para completar o desafio, Pedra Negra diz que está desapontado, diz para ele melhorar sua postura, respirar adequadamente e ajeitar os joelhos. Chorando, Vujon diz que a espada lhe disse que era apenas para correr, mas ela responde que se ficar forte fosse possível apenas correndo, todos seriam incríveis. Ele deve se desafiar. Indignado, o garoto grita que não sabia que alcançaria seu limite. Pedra Negra lhe diz para parar de falar bobagem e ajeitar sua postura. O ângulo da espada é o ponto. Ele aponta que a respiração de Vujon está errada e o ângulo do joelho também.
Agora com raiva, o garoto diz à espada para calar a boca. Correndo, ele diz, veremos quem vai ganhar. Pedra Negra permanece em silêncio e pensa, não importa como eu olhe para isso, isso é interessante. Tudo em Vujum está em um nível baixo, exceto sua mentalidade. Um dos garotos da família Bico fica chocado ao vê-lo correndo por ali. A espada pergunta ao seu mestre se ele está andando agora e diz que consegue ver seus pés. Vujum fica indignado e diz que está correndo. Pedra Negra pensa que o garoto tem uma paixão profunda por algo. Deve estar relacionado a Biki Ojan. Então ele percebe o que é aquele sentimento. Não é paixão, é ódio. A espada se pergunta como tanto ódio pode caber dentro do corpo de alguém, especialmente um garoto de 15 anos. Pedra Negra começa a refletir sobre a primeira vez que o viu, mas Vujum para trás dele e diz que terminou. Olhando para o garoto, a criança diz que correr rápido já é muito difícil, ainda mais fazer 15 voltas. Vujum diz que quase não conseguiu e pergunta se isso realmente funciona, e ele não está apenas perdendo energia. Ele diz que fez o que a espada lhe mandou. Ele tem confiança em uma coisa, seu orgulho e mentalidade. Pedra Negra diz, isso são duas coisas. Seriamente, Vujum diz que é apenas uma expressão, mas aquele foi o limite de sua resistência. Se ele fizer menos, perde eficiência. Se fizer mais, se machuca. Então ele pergunta se Pedra Negra consegue ver o status dele. A criança diz que sim, ele está conectado à sua alma e pode ver tudo. Finalmente, mostra os resultados de seu treinamento. O sistema informa que, por ter treinado além de seus limites, sua resistência e força física subiram de nível. Pedra Negra diz, o orgulho e a mentalidade do garoto são um talento e uma possibilidade para ele. Vujum fica pensativo sobre isso. Surpreso, ele diz, é a primeira vez que ouço algo assim. Além disso, é a primeira vez que ele colhe os frutos de seus esforços. Calmo, Pedra Negra diz que ele realmente tem 15 anos e diz para eles encerrarem o treino de hoje. Vujum pergunta se eles podem correr um pouco mais. A espada diz, preocupada, que isso poderia machucar o garoto, mas ele diz que está tudo bem e que até se sente mais leve. Além disso, a sensação que ele está tendo é como algo que estava fechado, agora foi aberto. O garoto olha para o céu e Pedra Negra se pergunta como isso pôde ter acontecido. Não é comum o status aumentar em menos de um dia, mas seu corpo também ficou mais forte. Indignado, ele grita para Vujum parar. O garoto pergunta por quê, já que a missão diz para elevar seu status para 15. Preocupado, ele diz que a mudança em seu status é imprevisível e não há como saber o que acontecerá com seu corpo. Vujum pergunta se a espada sabe porque seu status aumentou e ela não sabe o que responder. Então, Vujum diz que Pedra Negra disse que suas almas estão conectadas e que ele lhe deu aquela missão. A criança diz que ele apenas conecta o garoto ao sistema de missões. Confuso, o garoto pergunta quem dá as missões e Pedra Negra diz que também não sabe. A espada diz que são almas dentro de uma espada que alguém fez. Desde então, ele aprendeu muitas habilidades de espada e métodos de treinamento. Então, ele comenta que quer pedir algo a Vujum. O garoto pergunta o que é. Pedra Negra começa a dizer que há algo estranho no garoto. Ele sente uma quantidade incomum de ódio vindo dele. Essa é uma emoção que geralmente leva mais de 15 anos para se formar. Vujum pensa em como a espada disse que suas almas estão conectadas, se pergunta se ela sabe que ele voltou no tempo ou se sabe a razão pela qual isso aconteceu. Talvez se ele mencionar isso, Pedra Negra terá uma resposta. Ele passou centenas de anos como um espírito, então ele pode ser capaz de ajudar. Vujum começa a contar a Pedra Negra que ele já morreu uma vez, mas alguém aparece atrás dele dizendo que Shu Vujum estava certo. A pessoa diz que aquele cara está irritando ele de muitas maneiras diferentes. Vujum reconhece aquela voz. É Ojan, dizendo que Vujum é um palavrão correndo por todo o lado. O garoto pensa que, antes de voltar no tempo, aquele cara o humilhou de um jeito que ele jamais esqueceria. Ele se lembra de Ojan dizendo que ele era inútil e que alcançou o rank 1 em esgrima aos 14 anos. Sorrindo, Biki Ojan diz para eles olharem os resultados daquele treino de merda. Vujum pergunta, assustado, por que Biki Ojan está ali. Afinal, naquela época, ele deveria estar treinando. Ojan chama Vujum de idiota. Então ele diz que o irmão mais velho está ali, mas ele não baixou a cabeça. Zangado, Ojan diz ao garoto para se curvar antes que ele aniquile toda a raça dele. Vujum se curva e o irmão mais velho ri e pergunta se ele só escuta quando é insultado. Então ele pergunta o que o garoto está fazendo e se ele não deveria estar treinando. Sorrindo, ele pergunta se ele está desistindo.
Pedra Negra pergunta a Vujun quem é aquele cara com cara de peixe e o garoto diz que é seu irmão mais velho, o sexto filho. A criança fica surpresa e pergunta se é aquela pessoa que Vujun mencionou quando assinou o contrato. Então ele diz que o garoto alcançará Ojan rapidamente se ele seguir o treinamento adequadamente. Pedra Negra mexe com o rosto de Ojan, fazendo-o fazer expressões engraçadas enquanto chama Vujun de pirralho, mas o garoto acaba rindo da cara dele. Ojan fica furioso e pergunta se Vujun quer apanhar. Uma mulher aparece e lhe diz para calar a boca. A garota diz que o pai chegará em breve e Ojan deve ficar quieto. Ela é a descendente direta da família Bico da Espada Divina, a segunda filha, Bikiankun. Então ela se vira para Vujun e diz que sua cerimônia de manifestação da aura será naquela tarde. Já que o pai deles estará assistindo, ele não deve decepcioná-lo. O garoto percebe que é o dia da cerimônia e se pergunta por que voltou para aquele exato momento. Alguém anuncia que o patriarca está chegando e o recebem. O velho avança entre várias pessoas curvadas. A criança pergunta a Vujun se aquele é. É o pai dele, e o garoto confirma, perguntando o que a espada pensa. Pedra Negra fica chocado que alguém tão poderoso exista neste mundo. Não apenas o patriarca, mas há várias pessoas fortes ali. Ele enfatiza que Ojan não está entre os fortes. A espada diz a Vujun para não entrar em pânico porque esta é sua única missão. O garoto confirma que a missão era para aumentar a resistência e a força para 15. O sistema aparece e informa que ele deve levar força e resistência para 15 sem usar a espada. Durante a missão, sua resistência e físico aumentarão drasticamente. A criança diz que Vujun precisa se lembrar de que só precisa dar o primeiro passo para começar sua jornada. O garoto diz que terminará a missão antes da cerimônia. Indignada, a espada diz que aquilo é bobagem. Ninguém nunca conseguiu terminar em um único dia, mas o garoto sai correndo. Pedra Negra pergunta para onde Vujun está indo e ele responde que foi a espada quem disse que se ele terminasse a missão, seria forte o suficiente. Além disso, também disse que ele seria capaz de alcançar aquele pedaço de lixo, Bekojon, rapidamente. Então, se ele vai começar de imediato. A criança corre atrás dele, indignada. Então grita que se ele for além do seu limite, acabará se machucando. O sistema anuncia que ele recebeu um título especial, estudante que ignora seu treinador. Seus atributos físicos e de resistência aumentaram. Vujun está chocado que conseguiu aumentar seus atributos de resistência e físicos ao mesmo tempo. Então ele atinge a condição da missão, chegando a 15. O sistema anuncia que ele completou a missão e a espada pergunta o que Vujun está fazendo. O garoto diz que já teve muitos mestres loucos e desequilibrados antes, mas nunca conheceu alguém como ele. O sistema informa que sua recuperação de resistência aumentou. A espada diz que Vujun sabia que as coisas seriam assim e ele pergunta se é algum tipo de vidente. Algo o assusta e ele pergunta o que é aquilo. É o sistema anunciando que sua intimidade com Pedra Negra aumentou. A espada diz que se trata da conexão deles. Confuso, Vujun pergunta por que precisa aumentar o nível de intimidade deles e a criança diz que tem a ver com um contrato que eles compartilham. Vujun pensa que aquilo parece mais um jogo de namoro. Se ele não conseguir se aproximar de Pedra Negra, nunca terá permissão para usar seu poder. O garoto se pergunta se ele está morto e sonhando agora, mas Pedra Negra o chama. Ele se assusta porque o sistema informou que, por ter chocado Pedra Negra, ele recebeu 200 pontos adicionais. É a primeira vez que a espada vê algo assim. Pedra Negra fica indignado que Vujun tenha ganhado pontos só por chocá-lo. A espada começa a bater no garoto e pergunta o que ele é e como está obtendo recompensas assim, mas Vujun não sabe como responder. A criança começa a chorar, reclamando que sua dignidade como uma espada mágica desmoronou em apenas 4 capítulos. O garoto pensa que sua própria dignidade sumiu há muito tempo. Então ele chama a atenção de Pedra Negra e lhe pede para olhar algo. É a informação básica de Vujun mostrando que ele ganhou 500 pontos da missão. Então ele pergunta à espada onde deveria usá-los. A criança lhe diz para aumentar sua resistência e físico para 20 e esses 2 atributos alcançarão o ranking inferior. Então ele definitivamente notará a diferença. Ele pode guardar os pontos restantes para depois. O sistema anuncia que os atributos foram aumentados. Vujun sente algo estranho, parece que todo o seu corpo está sendo quebrado. Ele sente uma quantidade absurda de dor e pergunta a Pedra Negra o que está acontecendo. O sistema informa que seu corpo físico foi modificado de acordo com seu rank, que foi aumentado para rank baixo. De repente, a dor insuportável desaparece.
A espada pergunta, feliz, Vujon agora entende o quão fraco ele era. E que, felizmente, ele conseguiu suportar isso. O garoto pergunta o que teria acontecido se ele não tivesse suportado. Pedra Negra começa a responder, mas então diz que, já que ele suportou bem, está tudo bem. Vujon fica assustado com o que poderia ter acontecido se ele não tivesse suportado aquela dor. Alguém diz que parece que todos estão lá agora. É o patriarca quem anuncia que finalmente é hora de o último descendente direto ter sua cerimônia de manifestação da aura. Ele continua sustentando que seu primeiro filho, Yanhui, não pôde comparecer e todos já deveriam saber o porquê. O terceiro filho, Biki-san, baixa a cabeça. Também presentes estão a quinta filha, Becky Soi, e a quarta filha, Becky Shena, que também são descendentes diretas da família Bico da Espada Divina. O patriarca diz que eles não precisam mais adiar e pede a Vujon para começar. O garoto concorda. Então ele manipula uma grande esfera branca. Vujon pensa que, antes de voltar no tempo, ele não era capaz de manifestar nada naquela idade. Durante uma cerimônia, ele só manifestou aos 24, e mesmo assim era uma aura branca inútil. Ele tenta se motivar, dizendo, eu consigo. Pedra Negra o olha sorrindo. O sistema dá uma nova missão, ativar a aura usando o Dantian em vez do coração. Ao fazer isso, ele ativará uma aura única e receberá 8 pontos e a capacidade de sentir mana. Vujon fica chocado com aquela missão. Ele está confuso sobre ativar a aura usando o Dantian. A espada diz a Vujon para confiar nela e completar a missão. Ele precisa de uma aura digna de um dono de espada mágica. Pedra Negra diz que ele será diferente da maioria das pessoas em seu mundo. Especialistas geralmente forjam seus próprios caminhos. Vujon pensa sobre a aura única, então ele decide tentar, já que a missão disse que o ajudará a crescer. O sistema anuncia que ele começou a missão. Por aceitar uma missão, ele receberá uma aura única. Da esfera branca, uma aura negra começa a emanar. Todos os presentes ficam apavorados. A segunda filha, Biki Ankun, fica chocada com a aura negra. Alguém grita que um demônio está dentro da aura daquele bastardo. Então Ankun começa a avançar contra Vujon. Ela grita que pode não saber como ele conseguiu um demônio, mas se sua aura tem um demônio, só há uma coisa a fazer, aniquilá-lo. Um jovem se joga na frente de Vujon e o defende com sua espada. A garota questiona o que Nunon está fazendo. Então ela grita que se ele não quiser perder a vida também, é melhor sair do caminho. Dang insiste que Vujon tem energia demoníaca, mas Nunon defende que a aura do garoto é apenas negra. Vujon fica confuso e questiona sua suposta energia demoníaca. Ele começa a refletir que fez contato com Pedra Negra, que é uma espada mágica. Furiosa, Ankun grita que nunca ouviu falar de um humano com energia negra. Nunon pede a ela para olhar propriamente para a aura de Vujon. Ignorando o jovem, ela grita que se Nunon não sair do caminho, ela o derrubará primeiro. O velho calmamente pergunta o que ela está fazendo em uma escura. Em tom de comando, ele pergunta quando foi que ele disse que ela podia sacar a espada. As duas param de lutar e ficam chocadas que o patriarca tenha falado. Ele usa seu poder e atinge a garota. Ankion cospe sangue e Nunon fica preocupado. Com raiva, o patriarca pergunta quando foi que ele disse que ela podia aniquilar o irmão. Desesperada, a garota diz que não pensou direito e pede desculpas. Então ele lhe diz para olhar com seus próprios olhos. Sua mana pura difere daquela da família demoníaca, a cor é diferente. Este é um poder que vem da mana com uma aura pura. Ajoelhada no chão, Ankion pede desculpas novamente e diz que ele está certo. Ele diz que sabe que ela guarda um grande ressentimento contra a família demoníaca, mas com tal descuido, ela acabará perdendo a cabeça para eles. Finalmente, ele diz que, pelo pecado de sacar a espada, Ankion deve entrar em meditação por 6 meses. A garota concorda. Vujon pensa enquanto o patriarca se importa com Biki Ankion. Se aquele aviso tivesse sido dado a ele, ele nem mesmo conseguiria ficar de pé. Com as roupas certas e um sistema sólido, ele precisa se tornar mais forte do que todos os outros, se quiser destruir aquela casa. O patriarca chama Vujon, que volta sua atenção para ele. O velho diz que nunca ouviu falar de uma aura negra, mas ele sente uma energia extraordinária vindo dela, então ele parabeniza o garoto. Ele agradece. Então o patriarca pergunta por que Vujon está armazenando sua mana no estômago. Ojon e os outros herdeiros ficam chocados que o garoto esteja armazenando sua mana daquele jeito. Ele fica preocupado que o patriarca tenha percebido. Vujon começa a refletir.
Ele não pode dar uma boa resposta ao patriarca ou ele pode destruir sua aura. Olhando para o velho, o garoto diz que é porque ele é diferente. Ele explica que não herdou o talento da família Biko como seus irmãos. Seu corpo é fraco e seu coração não é muito ativo. Ele tem problemas quando usa mana através do coração, então ele teve que criar seu próprio caminho, armazenando mana em seu estômago em vez do coração. Seriamente, o velho pergunta se ele vai seguir a vontade daqueles que foram eliminados, o lixo que não consegue treinar seus corações e armazena mana em seus estômagos. O patriarca comenta que ele é louco por andar por aí com 2 pontos vitais, e Vujon diz que sabe disso, mas vai se tornar mais forte que todos com seus próprios métodos. Ele choca o patriarca dizendo que não há necessidade de explicar, ele provará com resultados. O velho começa a rir alto. Então ele diz que o garoto é bastante arrogante, é por isso que ele gosta de Vujon e conclui dizendo que ele deve fazer o que bem entender. Ele acrescenta que Vujon terá que superar 7 irmãos e irmãs para alcançar o lugar mais alto na família Biko da Espada Divina. Se ele não conseguir, será aniquilado ou sofrerá. Sorrindo, Vujon diz que estará sob os cuidados do patriarca. O velho concorda. Então ele encerra a cerimônia de manifestação. Em outro lugar, um dos irmãos comenta que ficou bastante surpreso. Ele está falando com Vujon. Já é impressionante que ele tenha manifestado uma aura, ainda mais que seja negra. Em tudo isso, Ankion tentou derrubá-lo. Pensando bem, o garoto treinou sua aura com o estômago. Seon diz que aquele dia foi mais surpreendente do que o dia em que o novo calabouço abriu. Pegando o braço de Vujon, ele pergunta o que o garoto fez. O corpo do garoto cresceu muito, e sua resposta à mana ficou mais suave. Ele quer saber como Vujon desenvolveu um corpo assim tão rapidamente, especialmente porque durante o último check-up não era assim. Então Vujon comenta que ele não apenas treinou com a espada, mas também sua resistência. Seon diz, isso é incomum para alguém que sempre treina com a espada. Ainda assim, eu não sabia que era possível treinar tanta resistência em apenas uma semana. Mas espero que o garoto continue treinando assim porque está funcionando. Vujon diz que sim e que também contou algo ao pai deles. Seon tira algo do bolso para Vujon. É a pedra de Camille que ele conseguiu em sua última missão. Ela vai ajudá-lo a estabilizar sua aura. O garoto olha para a pedra em sua mão e pergunta se não é cara, mas Seon diz que está tudo bem e que ele deveria aceitar como recompensa por treinar tão duro. Vujon o agradece. Outro irmão aparece e chama o garoto. Ele comenta que Vujon estava agindo todo orgulhoso na frente do pai, se exibindo por ter liberado sua aura. É Baek Mong-han. O irmão diz que mesmo que Vujon tenha liberado sua aura, ele ainda vai ser apenas o espadachim perdedor número 1. Então ele sugere que eles conversem um pouco. Seriamente, Vujon diz que não tem nada para conversar com Mong-han, mas o cara lhe diz para segui-lo, enquanto ainda estou sendo legal. Algo assusta Vujon enquanto Mong-han lhe diz para seguir se não quiser apanhar e chorar como um bebê. Uma janela do sistema aparece atrás dele. É uma missão surpresa. Ele deve derrotar Baek Mong-han. Ele sofreu toda a sua vida e está à sua chance de vingança. A recompensa é de 300 pontos mais uma recompensa surpresa. Pedra Negra explica que missões surpresa às vezes aparecem e as recompensas geralmente estão além até das expectativas mais loucas, então seria uma boa ideia tentar. Mong-han pergunta se Vujon não vai responder a ele. O garoto pensa em como em suas vidas passadas foi diferente. Olhando fixamente para Vujon, Mong-han comenta que talvez ele pegou leve demais com ele antes. Então o garoto pergunta quem disse que não fui eu quem pegou leve, enquanto ele pensa que vale a pena tentar a missão. Mong-han fica furioso e grita que Vujon é um lixo enquanto lhe soca o rosto. Ele agarra o garoto pelos cabelos e então lhe diz para decidir se quer ser espancado até desmaiar ou desmaiar de ser espancado. Eles se dirigem ao depósito e Mong-han comenta que Vujon tem dito algumas coisas interessantes, como o que ele disse na frente do pai, que ele vai se tornar mais forte que todos os seus irmãos usando seus próprios métodos. Ele diz, isso nunca vai acontecer, e Vujon lhe diz para calar a boca, já que não tem como ele saber disso. Pedra Negra comenta que está curioso e quer saber se Vujon realmente acredita que pode alcançar aquele objetivo, e o garoto responde que, é claro que sim. Naquele momento, Baek Mong-han não passa de um idiota exibido. Zangado, Mong-han grita que precisa dar uma lição em Vujon e pergunta o que aconteceu desde a semana passada, quando ele costumava ouvi-lo. Ele desfere um soco em Vujon, mas o garoto defende com os braços. Então Mong-han o chuta. Vujon sofre com a dor e seu irmão diz que ele nunca será capaz de alcançá-lo.
Com Vujun jogado contra a parede, Manghan continua falando que ele deve calar a boca e ouvi-lo. Vujun é atingido com mais golpes. Ele está no chão depois da surra, mas de repente ele se vira para Manghan com fúria. O irmão zomba dele e se prepara para chutá-lo novamente. Ele diz que vai garantir que Vujun nunca mais o responda, mas o garoto agarra o pé dele com uma mão. De uma vez, ele se levanta, assustando Manghan. Com um movimento rápido, Vujun chuta o irmão no rosto. Manghan diz que ele ainda é lixo, cheio de raiva, começa a dizer que vai acabar com ele. De repente, ele cai de joelhos no chão, sem forças. Ele se pergunta como isso aconteceu. Vujun explica que ele está tendo uma concussão por ter sido atingido na mandíbula, então ele deveria aprender onde dói quando é atingido. O garoto agarra o cabelo do irmão, mas Manghan implora para que ele espere. Sorrindo, Vujun se aproxima e diz ao irmão para deixá-lo quebrar Manghan primeiro. Um som de gritos ecoa do depósito. O sistema informa que Vujun completou a missão, portanto, ele será recompensado com 300 pontos e uma surpresa. Pedra Negra fica chocado observando o que acabou de acontecer. Então ele recompõe a postura e diz que o garoto se saiu bem. A espada comenta que foi uma surpresa, Vujun estava apenas esperando o momento certo para atacar. Ela pensou que ele simplesmente desmaiaria. Olhando para Manghan, Pedra Negra pergunta se Vujun acha que ele irá atrás dele quando acordar, mas o garoto diz que o irmão tem muito ego e é muito covarde. Ele acha que o irmão nunca mais voltará com medo de ser exposto, então as coisas ficarão calmas por um tempo. Antes que Vujun saia, Pedra Negra diz que quer esclarecer uma dúvida com ele. Então ele comenta que todos os espadachins que eles viram no dia anterior, membros da família Biko, tinham mana circulando seus corações. Ele pergunta por que eles não têm mana em seus estômagos, porque não a armazenam no centro de energia. Vujun explica que é uma questão de eficiência. É mais fácil focar a mana em um só lugar. Pedra Negra pergunta por que Vujun aceitou a missão sem pensar duas vezes. Ele responde que era a única solução, e a espada pergunta o que ele quer dizer com solução. Então ele explica que se ele tivesse sido indeciso como no passado, teria destruído seu centro de energia como fez antes. A espada comenta que ele recebeu uma missão que lhe deu uma aura quando ele focou a mana em seu centro de energia. Vujun diz talvez, já que a aura que ele tinha em sua vida passada era inútil, ele está feliz por ter conseguido algo melhor desta vez. Pedra Negra se assusta, então ele questiona o que Vujun acabou de dizer. O garoto repete que se ele fosse tão indeciso como no passado, ele teria destruído seu centro de energia. A espada fica surpresa e pergunta o que ele quer dizer com no passado. Vujun se assusta e percebe que Pedra Negra não sabia que ele havia reencarnado. Nervoso, ele comenta que não adianta esconder e que ele já queria perguntar sobre isso de qualquer forma. Então ele compartilha que viveu até os 25 anos, depois morreu e retornou a um corpo de 15 anos. A espada está em choque. Vujun explica que, devido à sua falta de talento, ele foi considerado um fardo para a família desde o nascimento, nunca foi tratado como igual por seus irmãos e sempre foi espancado. Então ele foi expulso da família aos 25 anos, perdeu as veias do braço e sua aura no processo. Foi quando uma enorme fenda apareceu e um ogro o atacou, então ele acabou perdendo a vida. Pedra Negra fica sem palavras. Pensativa, a espada comenta que é verdade. Então Vujun diz que assim que ele voltou, encontrou Pedra Negra. O garoto diz que agora as coisas estão começando a fazer sentido, é por isso que ele aceitou a missão tão facilmente. Então Pedra Negra pergunta qual é o objetivo de Vujun. O garoto fica confuso. Sorrindo, Pedra Negra diz que agora o garoto tem um aliado forte como ele, algo que ele não tinha em sua vida passada, então ele deve ter algum objetivo de vida. Vujun começa a explicar que sua miséria começou na família Biko da Espada Divina, então ele tem um objetivo de se tornar o espadachim mais forte de todos. Ele vai derrotar o pai e se tornar o patriarca para mudar aquela família de merda por dentro. Rindo, Pedra Negra diz que imaginou que ele iria querer isso. Ele diz, sorrindo, que gostou da resposta de Vujun e que é assim que seu mestre deveria ser. Tocando o rosto do garoto, Pedra Negra diz que sua regressão não tem nada a ver com o contrato deles, mas que agora já aconteceu. Ele não vai apenas se tornar mais forte que Baekojun. Pedra Negra pretende torná-lo mais forte que sua família, seu pai e cada espadachim no mundo. Seriamente, Vujun pergunta se isso realmente pode ser feito. A espada responde que tudo depende do garoto, mas será impossível para ele não alcançar seus objetivos.
Confiavelmente, Vuljum diz que está no processo de alcançar seus objetivos e Pedra Negra comenta: essa é uma boa atitude. Então Pedra Negra comenta que, como sua espada mágica, ele vai tornar Vuljum o espadachim mais forte do mundo. O sistema anuncia que as recompensas da missão surpresa estão aqui, então Vuljum deve testar sua sorte e escolher uma das cartas. Pedra Negra explica que esta é a recompensa da missão surpresa e que sua recompensa de aura ainda requer mais treinamento para ele obtê-la. A espada explica que Vuljum só pode escolher uma das cartas. O garoto comenta que realmente parece um jogo. A espada comenta que tanto a frente quanto o verso das cartas parecem iguais. Ele só saberá o que é depois de escolher. Zombeteiro, Pedra Negra diz que seu antigo mestre só pegava pedras toda vez. Confiante, Vuljum escolhe uma carta. As outras cartas se dissipam. Na mão de Vuljum, aparece uma bola que parece uma bolinha de gude. Pedra Negra fica chocado e diz que é uma pílula de sensibilidade à mana. É uma pílula que aumenta permanentemente a sensibilidade à mana. Pedra Negra está muito surpreso com o que Vuljum conseguiu. Então ele questiona como alguém medíocre como o garoto conseguiu algo tão incrível. Confuso, Vuljum pergunta o que é sensibilidade à mana. Pedra Negra pergunta se eles não usam esses termos por lá e diz que ele terá mais facilidade para sentir a aura se tomar aquela pílula. O crescimento de sua aura se multiplicará várias vezes. Portanto, Vuljum pergunta se não terá efeitos colaterais se ele a comer. A espada fica com raiva e diz que é um item precioso, sem efeitos colaterais. Vuljum comenta que teve alguns traumas relacionados ao crescimento. Pedra Negra pergunta se ele está se referindo a quando aumentou seus atributos. Então a espada diz que o sofrimento só aconteceu porque sua condição física era uma porcaria. Vuljum fica irritado com o jeito que Pedra Negra fala. Então ele decide tomar a pílula, já que ela não tem efeitos colaterais. De repente, algo acontece. Vuljum fica surpreso porque não sente nada e pergunta ao baixinho se é para ser assim. Pedra Negra explica que é porque sua sensibilidade à mana ainda é muito baixa. Quanto mais ele crescer, mais efeitos ela terá, então ele não deve. Não se preocupe, a espada diz que ele se saiu bem naquele dia. Agora ele deveria ir descansar. No dia seguinte, ela ensinará a Vuljum como acumular mana, mas o garoto diz que quer fazer isso naquele dia. Pedra Negra, zangada, grita que Vuljum precisa descansar, mesmo durante o treinamento. O garoto diz que seu tempo de recuperação é mais rápido, então está tudo bem. Ele se senta no chão e diz que se Pedra Negra entende o que ele está dizendo, deveria ajudá-lo e parar de gritar. Lá fora, um jovem observa tudo. É Mujuan, do Esquadrão da Espada Negra, que vai até o Patriarca. Ele relata que houve um incidente que ele precisa informar. O Patriarca pede para ele contar mais detalhes. Então Juan diz que Vuljum derrotou Manghan. O Patriarca fica surpreso. O jovem explica que, mesmo que não tenham usado espadas, eles ainda lutaram. Confuso, o Patriarca pergunta se Manghan, um espadachim de rank 2, perdeu para Vuljum, que nem sabe usar a aura corretamente. Juan confirma. Então ele explica que Manghan atacou primeiro e Vuljum estava na defesa, mas rapidamente virou o jogo. Sorrindo, o Patriarca diz que Manghan provavelmente subestimou Vuljum e por isso perdeu. Ele pergunta o que Manghan está fazendo no momento, e Mujuan diz que, depois que o garoto acordou, ele entrou em seu quarto e não saiu desde então. O Patriarca diz que ele é um covarde patético por decidir refletir isoladamente por conta própria. No quarto, Manghan questiona como ele perdeu para um inútil. Então o Patriarca pergunta sobre Vuljum. Juan diz que ele também permaneceu em seu quarto durante todo esse tempo, mas parece estar treinando. Sorrindo, o velho diz que pensou que ele estaria desesperadamente entediado, mas uma mudança interessante ocorreu. Ele pede ao jovem para convocar Manghan ali. O Patriarca pretende preparar o palco para Bic e Vuljum. No dia seguinte, Vuljum pergunta a Pedra Negra se ele deveria estabilizar o abdômen para abrir a aura da missão que ele recebeu. A espada confirma. Então Vuljum diz que pensou nisso no dia seguinte, mas acredita que há uma maneira mais fácil de conseguir isso. A espada pergunta o que ele quer dizer com isso. Vuljum pega um martelo e diz que agora que ele sabe como acumular mana, ele precisa tentar usar a pedra que seu irmão lhe deu. Confusa, Pedra Negra pergunta o que ele pretende fazer com o martelo. Então o garoto golpeia a pedra. Ela se estilhaça com um único golpe. A espada grita perguntando o que o garoto fez e diz que, mesmo que ele odeie a família, ele não deveria destruir o presente do irmão. Vuljum diz que gosta de Sion.
Ele diz que essa é a maneira certa de usar a pedra de Camille. A maneira tradicional é segurar a pedra de Camille enquanto treina, mas quando você quebra a pedra, você vê a mana vindo dela. Vujun explica que se você quebrar a pedra, a mana condensada se espalhará em uma área específica. Nesse estado, ele vai treinar sua aura e absorver essa mana. Então ele menciona que precisa focar e tentar respirar a mana. O garoto absorve uma grande quantidade de mana e o sistema informa que seu atributo de mana aumentou em 5. Como a pedra foi usada pela primeira vez, ele ganhou 200 pontos. Pedra Negra pergunta se o garoto não disse que a pedra era famosa e como ele poderia ser o primeiro a usá-la. Vujun explica que as pessoas provavelmente a usam errado. Indignada, Pedra Negra comenta que Vujun é sortudo e muito ridículo. Ele responde que acha que sua aura só vai crescer por si mesma naquele ritmo. Feliz, Pedra Negra diz que sua aura cresceu muito e por causa disso, suas restrições foram removidas. Vujun fica confuso. O sistema relata que o primeiro selo de Pedra Negra foi desfeito. O garoto se transforma em uma adaga na frente de Vujun. Vujun pergunta se isso significa que Pedra Negra está se transformando em uma arma, e a adaga confirma, dizendo que agora o garoto pode usá-lo como arma. Ele comenta que agora se lembra que a forma original de Pedra Negra é sua espada, e a adaga diz que assim que ele recuperar todo o seu poder, ele voltará a ser uma espada. Então ele pede a Vujun para tentar usá-lo. O garoto segura Pedra Negra e comenta que esta é a primeira vez que ele segura uma espada desde que voltou. A adaga pergunta se ele consegue sentir. Vujun fica assustado com a aura que está vazando, por isso Pedra Negra é chamada de espada mágica. Gritando em desespero, Vujun pede para a adaga parar, mas ela responde que quanto mais ele ficar forte, mais forte ela se tornará e ele precisa de mais poder para usá-la de forma estável. Vujun deixa a adaga cair no chão. Pedra Negra começa a dizer que agora seu mestre tem grandes poderes. Ele retorna à sua forma infantil e acrescenta que com isso vem grandes responsabilidades. Aquele era apenas o primeiro selo, ainda há um longo caminho pela frente. Vujun está suando de desespero e diz que não é possível, ele mal conseguia segurar Pedra Negra. Ele não sabe se conseguirá sequer se mover. Calmamente, a espada começa a dizer que isso é algo temporário, por enquanto ele precisa se recuperar. Ele está crescendo e outros benefícios foram desbloqueados. O sistema informa que Vujun agora pode acessar o inventário. Pedra Negra explica que o inventário é como uma bolsa em um bolso raso. Ele poderá colocar suas coisas em um inventário que reside em sua aura. Vujun fica animado porque isso é como um item de rank B animado. A espada diz que o espaço que ele pode usar agora é muito pequeno. Quanto mais selos ele desbloquear, mais espaço ele poderá usar. Vujun conclui que ele tem que treinar como um louco para usar a espada corretamente. Pedra Negra confirma dizendo que não é qualquer espada. O garoto abre sua janela de status. A missão anterior ainda não foi completada, mesmo que ele tenha a aura. Pedra Negra explica que ele precisa de mais mana para poder usar a aura. Vujun conclui que, nesse caso, sua prioridade deve ser completar as missões abertas. O patriarca pergunta a Big Mang Han o que aconteceu com seu rosto, que está machucado. O garoto gagueja. Seriamente, o velho diz que lhe fez uma pergunta. Mang Han pensa que o patriarca já sabe que ele perdeu para aquele perdedor, Big Vujun. Nervoso, ele diz que é um ferimento que ele obteve de Vujun quando ele baixou a guarda, mas se ele o enfrentar corretamente, ele definitivamente vencerá. O patriarca diz que ele foi espancado por seu irmão mais novo não classificado e até desmaiou. Agora ele quer usar baixar a guarda como desculpa. Mang Han e sua família pedem perdão. Então o patriarca pergunta o que ele tem feito depois de ser espancado por seu irmão mais novo. Mang Han diz que está tentando reunir informações. Seriamente, o velho diz que ele pensou que tinha baixado a guarda e não precisava de informações para vencer Vujun, e pergunta se ele também quer a espada dele. Indignado, Mang Han diz que viu o garoto receber algo do irmão Sion. Ele deveria saber o que é isso. Mas o patriarca o interrompe. Ele diz que o garoto caiu novamente em seu próprio caminho inútil e egoísta. Nervoso, Mang Han tenta falar com o pai, mas o velho não quer mais ouvi-lo e lhe diz para sair. Enquanto o garoto sai, o patriarca pergunta se ele não gostaria de fazer Vujun se render. O patriarca pergunta se Mang Han conhece o lema da família Bico da Espada Divina. Ele diz, força acima de tudo, obediência às ordens acima de tudo. O patriarca sorri e diz que ele deve esmagar Vujun e fazê-lo se arrepender. Então, quem sabe,
talvez ele possa subir passo a passo à posição de patriarca. Com ódio nos olhos, Mang Han diz que provará seu valor mais tarde. Olhando pela janela do quarto, Pedra Negra comenta a Vujun que o garoto está daquele jeito há horas. Lá fora, Mang Han está encarando a janela furiosamente. Pedra Negra pergunta por que ele está ali, e Vujun diz que o patriarca deve ter feito algo. Mesmo em sua vida passada, o pai sempre provocava os irmãos a lutarem. Com uma personalidade daquelas, ele certamente disse algo a Mang Han. Além disso, ele deve ter perguntado por que ele não está fazendo nada depois de ser espancado por seu irmão mais novo. Mang Han sempre vinha atrás de Vujun depois de ser repreendido pelo pai. Pedra Negra zomba, dizendo que aquela família é incrível, sempre pronta para lutar a qualquer momento. Vujun pergunta se essa não é uma oportunidade para eles. Eles convencerão Byakuman Mang Han a se ajoelhar aos pés deles. Ele deveria dar uma lição no irmão mais velho desta vez. A espada pensa que a personalidade de Vujun é muito forte e se pergunta se é por isso que as pessoas dizem que disciplina parental é importante. Pedra Negra então diz que é melhor treinar do que focar naquele bastardo. O garoto concorda, dizendo que treinar a aura com seu centro de energia parece estar funcionando. Olhando fixamente para o garoto, a espada lhe diz para se concentrar novamente e comenta que ele está se saindo muito melhor do que quando começou. Então ela lhe diz para não focar no fluxo de mana, mas sim em criar um caminho para que ela viaje por dentro. Vujun fica sério e Pedra Negra diz que a mana precisa fluir por todo o corpo dele. Ele deve focar a mana no centro de energia. Este é o método de treinamento que vou passar adiante. Pedra Negra diz que este é o método de treinamento de aura de Kani. O garoto pensa em como consegue sentir sua mana pulsando como uma cachoeira. Ele sentia mana em sua vida passada, mas não era nada parecido com isso, então este é o treinamento do centro de energia. Vujun sente a mana não apenas em seu corpo, mas também ao seu redor. Ele se pergunta se esse é o sentimento de ter mana completamente estabilizada em seu corpo. Um homem o encara e Vujun fica confuso com a sensação familiar. Será que essa pessoa se tornou aquela de quem Pedra Negra falou? Vujun pensa em como ele parece familiar. De repente, Vujun abre os olhos em choque. Ele está confuso porque já é noite. Pedra Negra diz que o garoto estava se saindo bem, mas se distraiu com seus pensamentos. Sua sensibilidade à mana foi quebrada. Sorrindo, a espada diz que ele se saiu bem. O sistema informa que Vujun aprendeu o método de treinamento de Kani, aplicou mana de forma estável em seu centro de energia e agora pode usar sua aura e mana com esse método. Vujun fica muito animado porque a mana foi aplicada de forma estável. Ele finalmente completou a missão. Ele fica muito animado e grita para Pedra Negra que ele finalmente conseguiu sua aura. O sistema lhe dá a aura Hazadon, Vento Negro. Pedra Negra fica chocado. Mesmo que Vujun tenha uma boa mentalidade, aprender aqueles métodos de treinamento tão rapidamente é chocante. O sistema relata que ele recebeu 100 pontos adicionais por deixar Pedra Negra maravilhado. A espada fica indignada, dizendo que não estava maravilhada. Pedra Negra comenta que geralmente não funciona tão displicentemente assim. Ele fica sério, pensando que mais do que isso, Bik Vujun tem memória sobre Kani. Animado, Vujun pergunta se ele deveria usar as recompensas da missão agora. O garoto tem um método de treinamento de aura de Kani no nível 1. Além de melhorar o nível de sua capacidade física, mana e força, ele agora tem 600 pontos. Ele pergunta a Pedra Negra se ele o ensinou o método de treinamento de aura de Kani, e a espada confirma. Reflexivo, ele comenta que a aura de sua espada provavelmente vem da pessoa chamada Hazadon. Pedra Negra diz que é a primeira vez que ele ouve esse nome, mas que, já que é a primeira vez neste mundo, ele adquiriu uma aura muito preciosa. Gabando-se, Pedra Negra começa a dizer que é conhecido por grande sorte, mas Vujun o interrompe. A espada admite que o garoto se desenvolveu mais do que o esperado. Vujun diz que este é apenas o começo e pergunta como ele pode subir de nível com 600 pontos. Pedra Negra diz que, já que ele não tem nenhuma missão no momento, ele pode elevar todas as suas habilidades para nível baixo. Sorrindo, ele diz que algo especial vai acontecer assim que ele fizer isso, então Vujun diz que é a primeira coisa que ele quer subir de nível. Ele aumenta sua habilidade com espada em 8 e Pedra Negra fica confusa. Então ele diz que entende agora, Vujun teve uma revelação divina. O garoto pergunta do que a espada está falando. Pedra Negra começa a zombar, perguntando se depois de capturá-lo, a chave de Vujun caiu para 0. O garoto fica bravo e diz que não exagerou assim.
Sorrindo, a espada diz que não é a pior escolha, já que ele precisa atingir o rank baixo para que o treinamento seja eficaz. Vujon aumenta a inteligência em 4 e seus pontos acabaram. Ele não pode maximizar tudo agora. Agora sua habilidade com espada subiu de nível e Vujon pergunta como ele pode treinar sua inteligência. Pedra Negra diz que ele precisa polir sua aura e mana. Espreguiçando-se, Vujon diz que é hora de começar a treinar. A espada pergunta se Mang Han não está o observando. Sorrindo, o garoto diz que seu irmão é um covarde, e já que ele foi espancado da última vez, deve estar esperando pela próxima. Pedra Negra diz, então o garoto pode treinar em paz. Mas ele nega, comentando que a espada é muito tola. Então Vujon confirma se a espada disse que ele precisa treinar sua aura para aumentar a inteligência. Com um sorriso cruel, Vujon diz que agora ele tem um ótimo saco de pancadas e deveria usá-lo. Pedra Negra fica confuso e pergunta se ele está se referindo a Byakuman Mang Han. Saindo, Vujon diz que ele só precisa praticar o método de aplicação de aura e vai encontrar seu irmão. Preocupada, a espada diz que ela sabe que o garoto voltou no corpo de um garoto de 15 anos, mas isso parece um pouco difícil. Mesmo que seu irmão seja um pouco burro, ela diz que se ele o enfrentar de frente, será difícil, mas Vujon não parece preocupado e diz que sabe o que está fazendo. Dizendo a espada para assistir, o garoto solta uma risada maligna e Pedra Negra se pergunta se ele está ficando louco. Lá fora, Mang Han amaldiçoa no campo de treinamento. Ele está cheio de ódio por Vujon, pensando em como ele é um trapo miserável. Alguém esbarra nele, o que chama sua atenção. É sua irmã, que pergunta o que há de errado. Mang Han diz que ela foi quem esbarrou nele primeiro. Cobrindo a boca, ela pergunta se aquele bastardo não tem vergonha de si mesmo. O garoto fica confuso. Então ela diz que ouviu dizer que ele perdeu para Big Vujon e que todos estão comentando como ele é patético por perder para alguém que nem tem rank. Zombeteira, ela diz que ele subestimou tanto Vujon, mas no final, ele é tão patético quanto. Mang Han começa a tremer de raiva enquanto sua irmã se afasta rindo. Ele cerra os dentes, furioso, e desfere um golpe no ar enquanto pragueja. Alguém se aproxima e diz que ele parece empolgado. Mang Han olha para ver quem é. É Vujon, sorrindo e acenando enquanto se aproxima, zombando que seu rosto parece muito melhor e que o médico deles é realmente competente. Seriamente, Mang Han pergunta onde o garoto pensa que está e se ele realmente veio ali para morrer, mas Vujon não parece afetado e zomba ainda mais, perguntando por que ele está tão bravo e dizendo que vai dar outra chance a ele. Então ele anuncia que eles deveriam lutar ali mesmo. Gritando, o garoto pergunta se Vujon pensa que ele é tudo aquilo só porque conseguiu uma aura, e Vujon responde que está dando a Mang Han uma chance de bater nele. Mang Han fica confuso, não entendendo o que seu irmão mais novo está aprontando. Vujon está sorrindo e o irmão mais velho se pergunta o que ele está pensando. É como se ele fosse uma pessoa completamente diferente, mesmo que só tenham passado alguns dias desde que ele conseguiu a aura. Será que ele adquiriu alguma outra habilidade? Vujon comenta que Mang Han nem precisa usar sua espada, apenas punhos servirão, já que é mais fácil para ele. Jogando sua espada longe, o irmão mais velho grita que vai rachar a cabeça de Vujon no meio. Furioso, ele pensa que não será derrotado como da última vez. Vujon assume uma postura de luta. Ele respira fundo. Então Mang Han o ataca e Vujon bloqueia com o braço. Calmamente, Vujon diz que consegue ver sua estratégia claramente. Ele está tentando usar o mesmo método que perdeu da última vez. Mirando em sua cabeça, Vujon fica sério e se abaixa para desviar de um golpe. Ele ativa a aura Hazadon, Vento Negro. Então desfere um soco no queixo do irmão mais velho, retardando os movimentos de seu oponente temporariamente. Mang Han está atordoado. Vujon desfere vários golpes consecutivos e se estabiliza no chão, jogando seu irmão mais velho para longe com um único movimento. Mang Han se vê derrotado, mas Vujon ainda não terminou a luta. Ele avança contra o irmão e lhe desfere um chute no rosto. No chão, Mang Han pergunta desesperadamente qual é o objetivo de tudo isso. Vujon calmamente sacode a poeira das mãos. Ele está satisfeito com a luta. Então ele diz que agora entende como usar a aura. Pedra Negra pensa em como ele foi parar com o mestre mais insano do mundo, capaz de usar a aura para espancar o irmão mais velho. O céu está claro. Alguém diz que os edifícios são ridiculamente altos. É basicamente uma floresta. Pedra Negra pergunta para onde Vujon está indo e desde quando ele sequer sai de casa.
Woo-jun comenta que testou em Byakuman Mong-han o quão bem ele pode usar a aura. Agora que ele pode usar sua aura plenamente, ele vai se registrar. Pedra Negra está confuso. Woo-jun explica que, já que ele é um usuário de aura, ele precisa se registrar na associação. Na recepção, uma garota pergunta como pode ajudá-lo. Então Woo-jun diz que quer se registrar como espadachim. Ele está se inscrevendo como um espadachim de rank 1. A recepcionista pede a ele para preencher um formulário com suas informações primeiro, então ele fará um teste de nível oral. Assim que ele assina seu nome, ela parece surpresa. Então ela confirma se o nome dele é Bik Woo-jun, e ele diz que sim. Ela pergunta se ele é da família Biko da Espada Divina e Woo-jun diz não, e que ele não é um grande fã da família Biko. A recepcionista pede desculpas pela confusão e comenta que alguém da família Biko da Espada Divina esteve ali no mês anterior. Zangada, ela bate na mesa. Então começa a dizer, furiosa, que a pessoa era um idiota e continuava dizendo que não era inferior o suficiente para fazer um teste de nível de aura. Ela conclui dizendo que foi a primeira vez que ela conheceu alguém tão estúpido, e Woo-jun concorda que ele era provavelmente um babaca. A recepcionista se aproxima e diz que alguém tão gentil quanto ele não poderia estar relacionado a um idiota assim. Finalmente, ela comenta que ele também é muito bonito. Pedra Negra pergunta se o garoto não se importa com seus ancestrais, e Woo-jun diz que está planejando destruir seus ancestrais há muito tempo. A garota diz que ele terminou o básico e o telefone do garoto apita. Seu certificado foi registrado no aplicativo. Agora ele só precisa fazer o teste de nível oral. Sorrindo, Woo-jun a agradece. No caminho de volta para casa, Pedra Negra pergunta se o garoto está realmente tão feliz. Ele pergunta se a espada não está, já que em sua vida passada ele só conseguiu aquele certificado aos 24. Pedra Negra diz que ele ainda age como se tivesse 15. Então ele conclui dizendo que mais coisas mudarão no futuro e ainda é muito cedo para se maravilhar. Woo-jun concorda que este é apenas o começo. Alguém na rua grita por um espadachim. É a recepcionista que correu atrás dele e pergunta se ele tem um minuto. Ela menciona que um calabouço apareceu por perto, mas eles estão com pouca gente, então ela se perguntou se ele poderia estar interessado. Suada e nervosa, ela explica que há alguém esperando na associação, mas ela queria chamá-lo. É um calabouço com toupeiras, bom para a prática. Pedra Negra sussurra em seu ouvido que ela está sendo legal porque ele a ajudou a xingar seus parentes. Woo-jun olha para o telefone dele. A garota comenta que agora que ele tem seu certificado, pode ser bom ter um teste de campo. O garoto pensa que se são toupeiras, não é um problema, e como isso é diferente de sua vida passada. Ele sorri e diz que vai. Esta é uma chance para ele se testar. Um grupo se encontra com ele e um dos homens pergunta se ele é um novato. Woo-jun se apresenta. O homem diz que seu nome é Hong-soo e comenta que o garoto é muito sortudo por conseguir ir a um calabouço em seu primeiro dia. Woo-jun diz que fará o seu melhor. Outro homem pergunta a Hong-soo por que ele está conversando casualmente com alguém da família Biko, e ele responde que seu amigo Yongagao precisa pensar. Então ele questiona se Yongagao pensa que alguém da família Biko entraria em um calabouço sujo e pequeno assim. O homem concorda. Finalmente, Hong-soo pede a Yongagao para terminar os preparativos. O homem obedece. Voltando-se para Woo-jun, ele pergunta se o garoto é um espadachim da família Biko. Calmamente, ele responde que não é um grande fã da família Biko. Hong-soo lhe diz para não dizer algo assim. Então pergunta se o garoto não sabe o quão cruéis são os espadachins da família Biko. Hong-soo diz que se a família Biko vir Woo-jun, ele terá grandes problemas. Pedra Negra diz que o garoto tem uma reputação muito ruim e comenta que ele não sabia que era tão ruim. Algo chama a atenção de Woo-jun. É uma garota ruiva em cima de um. Ao ver Woo-jun, o rapaz sente raiva e começa a pensar, e Blackstone pergunta se ele a conhece. Woo-jun diz que tem um mau pressentimento, como se já a tivesse visto antes. Zombando, Blackstone diz que o rapaz está agindo como um Bik. Então ele se lembra que é Jukyanga, da formação Nuvem Trovejante, a filha mais nova da violenta família Gil Lotus Carmesim, da formação Nuvem de Raios. Blackstone pergunta sobre a família Lotus Carmesim, e Woo-jun explica que eles são rivais da família Bik. Até mesmo sua vida passada, Yamu, estava entre as pessoas mais odiadas e habilidosas. Dizem que ela treinou sozinha, sem qualquer ajuda de sua família. Hong-soo diz que está tudo pronto e chama por Yanva. Ela diz que entendeu e desce até onde eles estão. Algo em Woo-jun chama sua atenção, então ela pergunta quem ele é.
O rapaz sorri e se apresenta como Bic Vujin. A mulher se apresenta como Parqua, deixando-o confuso. A espada diz que entende o que está acontecendo. Ela está treinando escondendo de qual família é, treinando normalmente sem usar seu nome, diferente de um certo alguém. Vujin pergunta se a espada está louca e diz que foi ela quem fez o contrato em primeiro lugar. Animado, Hongsu diz para eles entrarem antes que fique tarde. Todos concordam. Eles começam a entrar na masmorra. O homem começa dizendo que todos já devem saber que esta é a masmorra da toupeira videira. Não é muito perigosa, apesar da aparência. No entanto, você ainda pode se machucar se não for cuidadoso, então todos precisam ficar alertas. Blackstone pergunta a Vujin se eles realmente precisam ter medo de toupeiras. O rapaz explica que elas são diferentes, elas se movem violentamente pela masmorra porque são enormes. Foram as toupeiras que fizeram aquele túnel. A espada fica chocada quando Hong In-soo pisa no chão e seu pé afunda. O chão começa a tremer, e ele pergunta se pisou em algo errado. Blackstone pergunta se essa vibração é por causa das toupeiras. Então Hong In-soo grita para todos terem cuidado porque não sabem de onde está vindo. Eles precisam observar os arredores e evitar áreas rachadas. De repente, vários espinhos saem do chão. Yamu diz que lidar com isso será difícil agora que os monstros sabem que eles estão lá, eles continuarão caçando-os. Refletindo, Blackstone comenta que a audição delas é melhor que a visão. Alguém grita para o grupo ter cuidado, embora as toupeiras sejam fáceis de matar, suas garras são perigosas. Yamu observa pensativamente. Uma toupeira gigante encara o grupo, e Hong In-soo diz que as vinhas em volta dos pescoços delas parecem muito fortes, por isso é melhor mirar em outras partes de seus corpos. Vujin saca sua espada, mas Blackstone diz que aquele não é o melhor lugar para usá-la. O rapaz parece calmo e diz que já lutou contra elas em sua vida passada. Uma das toupeiras avança contra o grupo. Ela tenta atacar Ryu, que se defende com seu martelo. Mais toupeiras chegam de diferentes direções. Elas encaram o grupo e cercam todos eles. Então começam a avançar rapidamente. Poeira sobe com o impacto dos golpes. Hongsu amaldiçoa as criaturas. Sem nenhum esforço, Yamu se defende dos ataques dos monstros enquanto o homem pergunta se todos no grupo estão bem. Uma garota no grupo grita que não houve muitas perdas, mas a visibilidade está limitada por causa da fumaça. Blackstone pede a Vujin para ter cuidado porque ele ainda não tem experiência de campo, pode ser demais para ele lidar, mesmo que seja forte. Ele deveria tentar desviar e procurar uma abertura melhor primeiro. Mas Vujin permanece no lugar. A espada grita com ele, perguntando o que ele está fazendo e mandando-o desviar. Mas o rapaz diz que conhece muito bem a fraqueza da toupeira. Ele ativa a aura de Hazidum, vento negro. Vujin foca nas aberturas entre as vinhas nas toupeiras, ele só precisa chegar lá com um único golpe. Ele atinge o pescoço do monstro. A toupeira desaba na frente do rapaz, já sem vida, e Vujin grita para o grupo que a fraqueza da criatura é o pescoço, então eles devem mirar ali. Confuso, Yu diz que as vinhas atrapalham. Alguém grita para ele ter cuidado com o que está vindo por trás. Uma toupeira está atacando o homem por trás, mas Yanva chega a tempo de ajudar. Ela soca a toupeira no rosto. O homem fica assustado com a velocidade da garota. Ela aterrissa no chão, sorrindo. Ela pergunta por que se preocupar em mirar no pescoço se é possível aniquilá-las com força bruta. Frustrado, Vujin pensa em como a garota é realmente boa no que faz. O tempo passa dentro da caverna. Parece que eles derrubaram a maioria delas. Aliviado, Hong In-soo comenta que foi rude da parte delas atacar assim que eles entraram. Yangva começa a dizer que, como todos evitam essas criaturas, não há muita informação sobre elas. Então ela pergunta a Vujin como ele sabia que a fraqueza delas era no pescoço. O rapaz fica nervoso e diz que alguém lhe contou e disse que é bom estudar os monstros antes de entrar nas masmorras. Brincando, Blackstone pergunta quem foi que deu essa informação a Vujin. O rapaz diz à espada para não se preocupar com isso, já que foi seu passado quem o ensinou. Então ele questiona como as toupeiras podem ser tão agressivas. A garota do grupo concorda e diz que elas deveriam ser monstros de rank 1. Hongsu comenta que a pele delas parecia mais resistente do que o esperado, pode haver algo incomum acontecendo. Então algo assusta o homem. Ele sinaliza para o grupo parar. Dentro da caverna, há uma bifurcação, 2 caminhos. Virando-se para o grupo, Hong In-soo diz que as coisas estão a favor deles, a associação só pede para eles se livrarem das toupeiras, então eles devem se dividir. Algo aparece atrás deles, e o grita para Hong no olhar.
Na cabeça da toupeira há um símbolo, é o selo de um chefe. Alguém diz que provavelmente é por isso que as outras parecem mais fortes. Outro grita perguntando o que diabos as toupeiras estão minerando ali. Blackstone pergunta a Vulgin sobre o chefe, e o rapaz explica que é o guardião da masmorra. Embora masmorras com um chefe tenham recompensas melhores, elas são muito mais difíceis. A espada diz que com grandes recompensas vem grandes trabalhos. Animado, Vulgin comenta que esta masmorra deve ser tão difícil quanto uma masmorra de rank 2. Yamama dá um passo à frente e diz para não se preocuparem com o chefe. Hongsu pergunta se ela tem um plano para isso, e calmamente a garota lhes diz para pegarem o outro caminho. Seriamente, ela diz que cuidará disso e pede aos outros para lidarem com as toupeiras restantes. Preocupado, Hongsu tenta gritar para Yangva esperar, mas ela já correu para dentro da caverna. Ele fica sem palavras por um momento, e o pergunta se eles deveriam segui-la. A garota do grupo diz que, como Parkiva é habilidosa, ela deve ficar bem, mas ainda é preocupante deixá-la ir sozinha. Vulgin pergunta se pode ir ajudá-la. Preocupados, perguntam do que ele está falando e dizem que esta é a primeira vez dele numa masmorra, mas ele não parece preocupado. Yu diz que eles deveriam deixar o trabalho para Vulgin para que possam cuidar do resto e terminar a masmorra rapidamente. Acalmando-se, Hongnu diz que, embora Yanva seja habilidosa, ela ainda pode precisar de ajuda contra um chefe, então ele diz que Vulgin pode ir atrás dela, mas deve recuar assim que estiver em perigo. O jovem concorda e agradece. Os três observam enquanto ele entra na caverna atrás de Yana. Blackstone pergunta por que o jovem se ofereceu, e Vulgin diz que a Lotus Carmesim passou dos limites. Ele está indignado que ela vá acabar com o chefe que ele queria aniquilar. Confuso, Blackstone pergunta se ela é apenas uma toupeira mais forte. Vulgin diz que ele não entende. Quando você derrota um chefe, recebe uma recompensa como uma chance de conseguir um bom item. O sistema aparece e o informa que ele recebeu uma missão surpresa. Ele deve derrotar o chefe da masmorra antes de todos para receber 200 pontos e uma recompensa surpresa. Vulgin comenta que é o momento perfeito para uma missão e a espada concorda. O timing foi impecável. Ele aceita a missão surpresa. Animado, Vulgin diz que vai completar essa missão, mesmo que signifique se sacrificar. Blackstone pergunta por que ele está fazendo isso se já perdeu a vida uma vez. Blackstone diz que ouviu que era uma toupeira videira, uma criatura que ele nunca viu antes, parece peculiar. Vulgin diz que não faz muito tempo que aquele monstro apareceu lá, e a espada pergunta se é por isso que as pessoas antes tiveram dificuldade em caçá-lo. O jovem confirma e acrescenta que elas não são tão fortes quanto parecem. As toupeiras fazem movimentos grandes, então se cansam rapidamente. São fáceis de pegar se você as enrolar. Portanto, suas fraquezas ainda não foram bem estudadas. Vulgin acrescenta que é muito diferente de 10 anos no futuro. Blackstone pergunta se esse é o tempo que ele já viveu. Ele diz que sim e que havia uma estratégia bem estabelecida, e ele é definitivamente diferente de seu eu passado. Desta vez ele se tornará forte. Seriamente, Vulgin diz que vai derrubar a família Bic da espada divina. Algo chama sua atenção, é Yanni na frente de duas toupeiras. Ele fica animado por finalmente tê-la encontrado. Blackstone comenta que, felizmente, parece que o chefe ainda não foi derrotado. Vulgin diz que eles vão chegar lá primeiro. Eles passam correndo por Yanva. Vulgin chama a atenção dela. Ela percebe que é o jovem do grupo. Então ela grita com ele, e ele para. Com raiva, ela pergunta aonde ele está indo. Vulgin diz que para o chefe. Yanva diz que disse a ele que seria ela quem pegaria o chefe, é perigoso, e ele não deveria ter vindo ali. Ela acrescenta que, se ele veio oferecer ajuda, ela está recusando, ela está bem sozinha e não precisa de ajuda. Vulgin diz que não veio ajudar. Ela fica confusa e questiona do que ele está falando e por que ele está ali. O jovem diz que vai pegar o chefe ele mesmo. Chocada, ela diz que ele é inacreditável. Então ela diz que ele se tornou um usuário de Rank 1 naquele mesmo dia. Além disso, é sua primeira masmorra. Yanva suspira e diz que entendeu, ele quer se exibir. Ela diz que uma masmorra não é um jogo, ele está apenas vestindo roupas casuais, sem preparação e sendo enganado por seus sonhos. Olhando para o jovem, Yanva diz que ele está pedindo para perder a vida. Blackstone pergunta se o rapaz está bem. A espada pede a Vulgin para não se importar com o que a garota acabou de dizer, mas ele pergunta se ela quer apostar. Seriamente, Yangva pergunta se ele quer apostar, e Vulgin diz que enfrentará o chefe primeiro. Sorrindo, ele diz que se derrotar o chefe em 3 minutos, ele vence.
Yamu fica surpresa, e ele conclui que, se não conseguir nesse tempo, ela pode pegá-lo. Logo atrás deles, a toupeira gigante com uma marca na testa aparece, e Vulgin diz que também concederá a ela um desejo como recompensa extra. A garota fica chocada e pergunta se ele estava falando sério quando disse 3 minutos. Yamu se pergunta se há algo de errado com a cabeça daquele cara. Ela começa a pensar que até mesmo um usuário de rank 3 teria dificuldade em fazer isso em 3 minutos. Vulgin pergunta se ela aceita. O chefe já chegou. No final, ela decide aceitar e diz que, se ele o derrotar em menos de 3 minutos, ela também lhe concederá um desejo. Ele pergunta se ela promete. Yamu está confiante de que ele vai falhar e acha que é bom para ela descansar antes de lutar contra o chefe. Blackstone pergunta a Vulgin se ele tem certeza disso e se 3 minutos não é muito pouco tempo. O jovem diz que esse tempo não é nada para ele aos 25 anos, 1 minuto deve bastar. Blackstone comenta que Vulgin é um trapaceiro. De longe, a garota observa e pensa que não consegue entender por que o rapaz iria lá para fazer uma aposta tão sem sentido. Então ela arregala os olhos, percebendo algo chocante. Ela se pergunta se tudo aquilo foi para chamar a atenção dela. Yamu conclui que deve ser isso. Vulgin a olhava de forma estranha desde o início. Blackstone observa que, do nada, a garota começou a encará-lo com nojo. Vulgin diz que isso é óbvio, já que ela achava que o chefe era todo dela, ela provavelmente está frustrada por ele ter interferido de repente. Com raiva, ele diz que não importa, o chefe é todo dele. A espada diz que não acha que é por isso que a garota está encarando. A toupeira começa a avançar para atacar. Ela usa sua videira como um chicote, mas Vulgin desvia rapidamente. Ela tenta atacar novamente, e mais uma vez o jovem consegue escapar. Yan fica impressionada com suas habilidades, seus movimentos são muito rápidos. A toupeira solta um rugido. Vulgin fica incomodado com o barulho, mas não perde o foco. Ele começa a avançar em direção ao monstro. O chefe se prepara para atingi-lo com suas garras gigantes. O jovem percebe que ele começou a fazer movimentos muito amplos enquanto luta. Ele se joga para trás, desviando, e comenta que agora é muito mais fácil evitar os ataques. Então ele ativa a aura do vento negro de Hazadum. Os movimentos do inimigo ficam mais lentos. Isso torna muito mais fácil para Vulgin atingir a toupeira gigante. Com um movimento rápido, ele atinge o monstro. Sangue espirra no teto da caverna. O chefe cai sem vida no chão. Yamu fica chocada com o que acabou de testemunhar. Ela pergunta como Vulgin conseguiu isso enquanto ele balança a espada para limpar o sangue. Sorrindo, ele diz que levou apenas cerca de 30 segundos para derrotar o monstro, então ele ganhou a aposta. O sistema anuncia que ele completou a missão surpresa e recebeu as recompensas. Preocupada, Yanva pergunta se ele é realmente um espadachim de rank 1 que começou naquele mesmo dia. Ela questiona como ele conseguiu derrotar um chefe. A garota percebe que a espada tem uma aura específica e que ele usou uma técnica especial. Vulgin pede para ela se acalmar e perguntar uma coisa de cada vez. Preocupada, ela pergunta o que aconteceu. Vulgin pergunta se ela quer saber como ele derrotou o chefe e Yana diz que sim. Sorrindo, ele diz que nunca vai contar a ela. Furiosa, ela diz que foi ele quem mandou ela perguntar, e Vulgin pergunta que tipo de idiota sai por aí revelando seus segredos. Ele começa a rir enquanto Yangva treme de raiva. Blackstone comenta que o jovem é muito cruel. Vulgin cruza os braços e diz que, como ele matou o chefe, tem direito a um desejo de Yanva. Ele se pergunta que tipo de desejo deveria fazer. Respirando fundo, ela diz que parece que subestimou o rapaz. Ela admite seu erro, e Vulgin diz que guardará o desejo para mais tarde. Então ele a chama de Lótus Carmesim da formação da tempestade. Chocada, Yanva pergunta como ele sabia, e Vulgin diz que apenas adivinhou. O rapaz diz que não há muitos guerreiros por aí hoje em dia, e a garota fica confusa sobre o que está acontecendo. Ela está indignada porque sente que está perdendo para aquele garoto, ela se sente completamente derrotada. Sorrindo, Yanva diz que, como ele pode desejar algo da filha de maior prestígio da formação da tempestade, é melhor ele pensar cuidadosamente sobre o que pedir. Furiosa, ela diz que ele é um Beak, mas Vulgin diz que não gosta da família Beak da espada divina. Ele continua sorrindo e pergunta se ela quer vê-lo amaldiçoar toda a família Beak. Blackstone começa a dizer algo, então pergunta se ele está fazendo isso de propósito, já que até a fez parecer nervosa. A espada tenta dizer outra coisa, mas Vulgin interrompe. A garota respira fundo e diz que funcionou e o chefe foi derrotado.
Então ela comenta que viu algo sair do chefe. Blackstone pergunta se essa é a recompensa da qual ele estava falando. Vujin diz que sim. Quando um chefe morre, ele dá recompensas assim. Um item aparece na frente da toupeira. O jovem pega o anel. Então ele diz que seria bom ter aquele artefato avaliado. Blackstone diz que ele mesmo pode fazer isso. Vujin fica chocado e pergunta se a espada sabe como fazer isso. Ela pega o anel e diz que sim. O sistema revela que o item é o anel do molde rochoso, aumenta a estamina, vitalidade e resistência ao solo. Então Blackstone diz que aquele anel é bom para aumentar seus status básicos. Yan parabeniza Vujin. Então ela diz que perdeu a aposta porque foi muito imprudente. Yama diz que também não gostou do que ele disse. O jovem pega uma pedra de toupeira e entrega para a Lotus Carmesim. Com raiva, ela pega o item. O resto do grupo chega, impressionado por eles terem conseguido derrotar a toupeira-chefe tão rapidamente. Hongsu diz a Yanva e Vujin que eles foram ótimos e fizeram um bom trabalho. Tensa, a garota diz para eles agradecerem a Vujin porque ele fez tudo sozinho. Chocado, Hong-in-Su pergunta se ele realmente derrotou a toupeira sozinho e como um novato poderia fazer isso. Yangu aproveita a chance para ir embora. Ela pensa que não vai facilitar da próxima vez. Algum tempo depois, no caminho de volta para casa, Vujin comenta que foi bem fácil para uma primeira missão. As pessoas eram habilidosas e ele conseguiu uma recompensa. Blackstone pergunta se Vujin tem certeza de que não precisa se preocupar, e ele pergunta, preocupar-se com o quê? Então a espada diz que a Lotus Carmesim vai caçá-lo, mas Vujin diz que não importa, já que ele nunca mentiu. Preocupado, Blackstone diz que ele mentiu ao dizer que não era um Beak. Calmamente, Vujin diz que nunca disse que não era um, apenas que odeia os Becks. A espada fica sem palavras. Vujin pergunta se está errado. Blackstone diz que não, mas que ele é super irritante. Ao se aproximarem do portão da família Beak, algo assusta Vujin. Um cara comenta que o garoto finalmente chegou. Outro diz que estavam esperando por ele. O outro diz que estão ali para escoltá-lo. Seu nome é Jan Junyuk. O rapaz é Munjuan e ele está encarregado de proteger Vujin. A espada fica chocada com a recepção e diz que a vida de Vujin é realmente boa. O jovem pensa que isso não é nada bom. Ele diz aos dois para cuidarem bem dele. Ambos se curvam e dizem que é uma honra. Seriamente, ele diz que já está tarde, então ele vai para casa e terminará as apresentações amanhã. Um deles chama por Vujin. Munjuan diz que, a partir daquele dia, o quarto do rapaz é no 8º andar do mosteiro Beak, e Vujin fica confuso. Então Munjuan diz que o mestre da casa ordenou que ele se mudasse para lá depois de limpar uma masmorra no mesmo dia em que registrou sua aura. O mestre ordenou que ele usasse o prédio ancestral diretamente. Vujin fica chocado. Então ele pede para confirmar se realmente pode ir para o mosteiro Beak. Ele diz que irá para lá rapidamente e pede aos dois para esperarem por ele lá. Ambos concordam. Vujin entra no quarto. Está completamente vazio. Ele comenta que finalmente conseguiu permissão para usar o prédio ancestral. Zombando, a espada pergunta se ele está realmente tão feliz e quer chorar. Vujin pergunta do que ela está falando. Isso é apenas o começo, então ele precisa se recompor. Blackstone diz calmamente que não é hora de lamentar o passado, ele deve olhar para o futuro. Já que eles já lidaram com Beak Manghan, é um a menos, mas acima de Beak Ojon, ainda há mais 6. Blackstone diz que são tantos que é nojento. Rindo, Vujin pergunta quem tem 8 filhos hoje em dia. Preocupado, Blackstone pergunta se Vujin conhece algum dos 2 homens de antes, e o jovem pergunta a qual ele se refere. Blackstone diz aquele chamado Munhuan. Vujin diz que não tem certeza, mas seu rosto é familiar, ele estava lá para observá-lo. Vujin não saberia disso em sua vida passada, mas como sua sensibilidade à mana aumentou, ele pôde sentir. Desta vez, o fluxo de mana é o mesmo. O jovem se pergunta por que seu pai colocou alguém do esquadrão da Espada Sombria para vigiá-lo, e Blackstone fica confuso. Ele explica que é um grupo de espadachins que se reportam diretamente ao patriarca, como guardas de elite. Parece que ele já conseguiu chamar a atenção do pai. De qualquer forma, eles precisam ir. Blackstone concorda e diz que também está curioso. Alguém anuncia a entrada para o mosteiro Beak. O rapaz se curva e diz que o quarto de Vujin é por ali. Ele agradece aos 2 guardas por seus esforços e diz que, como é o primeiro dia deles, deveriam descansar um pouco. Ambos agradecem e se despedem. Enquanto os 2 estão saindo, Vujin chama o guarda Munjuan. Ele pergunta o que o jovem precisa.
Vulgin diz que não precisa de nada, mas pede para ele manter alguma distância ao observá-lo. Ele comenta que também precisa de um pouco de privacidade, e Moon-Juan fica chocado. Então Vulgin se afasta e se despede do guarda. Blackstone pergunta se Vulgin está usando o cérebro. Essa foi uma informação que ele acabou de entregar. O jovem pergunta quem se importa, já que a espada também se beneficiará se sua posição subir. Blackstone diz que pensou que o pai dele não derramava sangue nem lágrimas, então pergunta, sério, se, deixando as coisas assim, Vulgin não acabará colhendo algo ruim no futuro. Seriamente, Vulgin diz que de jeito nenhum, ele sabe muito bem que tipo de pessoa seu pai é, afinal. Algo definitivamente acontecerá se Moon-Juan relatar ao pai que foi pego enquanto o observava. O patriarca pergunta ao guarda se isso realmente aconteceu, e ele confirma. Vulgin sabe que seu pai ficará satisfeito com isso. Confuso, Blackstone diz que nunca entenderá aquela família. Vulgin pergunta se eles deveriam finalmente abri-lo. Ele abre o sistema e fala sobre a recompensa inesperada por aniquilar o chefe da masmorra. Blackstone confirma e diz que, como a sorte dele é forte, ele também está curioso. Vulgin fica animado para reivindicar sua recompensa e diz que parece uma máquina de apostas. Várias cartas aparecem na frente dele novamente. Blackstone pergunta qual ele vai escolher e diz para ele escolher com cuidado, mas o rapaz diz que a espada não sabe de nada, tem que ser uma escolha aleatória. Vulgin comenta que sabe que não vai conseguir nada de bom desta vez. A espada diz que ele pode acertar na loteria. O rapaz olha para a carta à sua frente e diz que, para escolhas aleatórias, você só precisa escolher uma. Blackstone pergunta se ele vai selecionar aquela carta. Vulgin a seleciona. Ele recebe uma máscara de madeira. Blackstone fica chocado com a recompensa. O rapaz a segura e diz que é apenas uma máscara, mas a espada continua surpresa. Ele conclui dizendo que a máscara ainda é mal feita. Blackstone grita perguntando se ele é cego e se realmente disse isso olhando para aquele item. A espada também não consegue entender como aquilo foi parar com Vulgin, ou o sistema não tem consciência ou o rapaz é extremamente sortudo. O rapaz pergunta por que ele está tão bravo. Seriamente, Blackstone diz para ele olhar para o item e ver como é incrível. O sistema revela que é a máscara do demônio onipotente da transformação, um assassino do Império Kani. Com ela, você pode transformar seu corpo, rosto e aura. Vulgin fica chocado porque é um item lendário. Blackstone diz que o rapaz finalmente entendeu. Vulgin diz que, de acordo com a descrição, ele pode mudar seu corpo. A espada comenta que ele pode alterar sua altura, até mesmo 1 centímetro, mas além disso, sim. Vulgin fica surpreso por poder mudar até a cor de sua aura. Ele segura a máscara e pensa em como pode enganar quem quiser. Animado, Blackstone pergunta por que ele não experimenta a máscara, e Vulgin concorda. O rapaz coloca a máscara, e o sistema diz para ele pensar na imagem em que deseja se transformar. Ele pensa na última pessoa que viu naquele dia, Moon-Juan. O sistema pede para ele escolher a cor de sua aura, e ele seleciona azul claro. Finalmente, a transformação acontece. Vulgin agora é idêntico a Moon-Juan e comenta que isso é completamente insano. A espada pede para ele usar sua aura para ver se a cor mudou. Vulgin concorda e diz que essa é a coisa mais importante. Ele usa o poder e, de fato, é azul claro. Aquela máscara é verdadeiramente um item único e insano. Sorrindo, Blackstone pergunta se Vulgin ainda acha que o item é mal feito. Ele diz que não e zomba que, se tivesse escolhido com cuidado, nunca teria conseguido aquele item. Então ele começa a perguntar algo sobre a descrição do item. O rapaz diz que o Império Kani foi mencionado, mas esse é o seu método de treinamento. Vulgin pergunta se eles estão relacionados. Blackstone reflete sobre o Império Kani, então diz que há uma conexão entre os dois. Essa é a fonte de tudo que ele está aprendendo. Vulgin fica confuso sobre ser a fonte. A espada diz que ele aprenderá sobre isso em breve, mas por enquanto ele deve se concentrar em ficar mais forte. Blackstone conclui dizendo que parece que ele não usará muito a máscara, já que não está planejando cometer nenhum crime e não tem motivos para se esconder. Vulgin diz que acha que terá que usar a máscara no dia seguinte. A espada fica confusa e pergunta por que ele usaria a máscara. O patriarca comenta que ouviu dizer que Vulgin foi a uma masmorra no dia anterior. Na frente dele, o rapaz está ajoelhado e confirma. Curioso, Blackstone pergunta como ele sabe que o rapaz foi a uma masmorra se Moon-Juan não estava observando. Vulgin comenta que seu pai tem olhos em todos os lugares, é possível que a associação o tenha chamado. O pai continua dizendo que ouviu algo interessante, que Vulgin fez uma aposta.
A espada fica chocada por ele saber tanto sem nem mesmo sair do lugar. Seriamente, o velho pergunta se o rapaz sabe com quem fez a aposta, e ele responde que sim, Lotus Carmesim, a filha mais nova da violenta família Jock. Então o patriarca pergunta se, mesmo sabendo disso, ele ainda fez uma aposta com ela. Vulgin diz que foi exatamente por isso que decidiu fazê-lo. Ele queria mostrar à filha mais nova da família Juk exatamente quem é o filho mais novo da família Bic da Espada Divina. O patriarca pede a Vulgin para explicar por que ele escondeu sua identidade como membro da família Bic. O rapaz diz que nunca a escondeu, os outros apenas se confundiram. De qualquer forma, quando ela descobrir sua identidade, Vulgin quer ver a expressão no rosto dela. Reflexivamente, o patriarca comenta que é interessante. Então ele diz que permite, e Vulgin fica confuso. Ele conclui dizendo que permite que ele use tudo o que está disponível, o que significa que ele seguirá o caminho daquela família. Quando necessário, ele deve usar o nome da família Bic da Espada Divina. Não apenas o mosteiro, mas agora Vulgin está autorizado a usar o grande salão de treinamento e as bibliotecas. O rapaz fica em choque e pensa, finalmente. Ele finalmente alcançou o mesmo ponto de partida que os outros. Então ele agradece ao patriarca enquanto diz que seguirá seu pai. O sistema aparece e diz que ele tem uma nova missão. Vulgin fica assustado. Ele deve escolher se seguirá o caminho que outros trilharam ou criará o seu próprio. A condição é atingir 25 de experiência em esgrima, e ele pode ganhar 700 pontos. O rapaz se pergunta por que essa missão apareceu naquele exato momento. A espada diz que é porque ele quer que o rapaz escolha agora. Ele está no mesmo ponto de partida que os outros, mas começou de um lugar diferente. Tem sido diferente desde que ele conheceu Blackstone. É por isso que ele precisa escolher, ou ele segue o mesmo caminho que os outros nas mesmas circunstâncias, ou se torna um espadachim que trilha o caminho de sua própria criação. Vulgin pergunta o que aconteceria se ele aceitasse a missão, mas usasse uma habilidade diferente. Calmamente, Blackstone diz que então ele falhará na missão. Seriamente, o patriarca pergunta o que o rapaz está fazendo, não lhe respondendo. Ele pergunta se o rapaz recusa, e Vulgin diz que não é isso. Então ele pensa que seu pai, irmãos e irmãs são monstros, e ele se pergunta se há algum sentido para alguém sem talento em esgrima como ele tentar alcançar o resto. Fechando os olhos, ele conclui que não, ele precisa trilhar um caminho diferente. Então ele aceita a missão. O sistema informa que, a partir de agora, ele falhará na missão se usar qualquer habilidade que não seja corte horizontal e saque de espada, seus status aumentarão. Vulgin pergunta se pode falar sobre algo. O patriarca diz para ele prosseguir, e Vulgin diz que tem vivenciado todo esse treinamento sozinho, então gostaria de ter mais tempo dessa forma. Seriamente, o velho diz que se ele treinar com um bom instrutor, poderia se tornar muito mais forte, e pergunta se mesmo assim ele quer jogar fora essa chance para ficar sozinho. Vulgin diz que sim e que quer treinar sozinho. O pai fica confuso e acaricia a barba. Então ele diz que tudo bem. O rapaz agradece, e o patriarca diz que ele terá 2 meses. Depois de 2 meses, ele aplicará um teste, se ele falhar, será punido. Então ele pergunta se o rapaz concorda com essa condição. Vulgin olha o pai nos olhos, sério. Finalmente, ele diz que sim e que provará seu ponto. Enquanto isso, Jikiyama está socando um saco de treino. Ela parece furiosa enquanto treina. O saco cai no chão, rasgado. Um cara se aproxima dela por trás e diz que aquele saco de pancadas é caro e novo. O pai deles definitivamente vai reclamar que ela o estragou. E a diz que não está com humor para conversar. O homem pergunta por que ela tem estado tão fria ultimamente e diz que não recomenda que ela o expulse. Ele diz que tem informações sobre a pessoa que ela está procurando. A garota fica chocada. Zombando, o cara diz que agora ela está um pouco curiosa demais, deve ser a idade em que as pessoas se interessam por amor. Ela fica com raiva e diz para ele não espalhar nenhum boato. Ele diz que ela tem um temperamento e tanto, então entrega a ela uma folha de papel. E a mama fica confusa ao ver que Bic Vulgin tem a mesma idade que ela. Então algo chama sua atenção, o fato de ele ser da família Bic da Espada Divina. A garota rasga o papel com raiva e grita perguntando como o rapaz ousou enganá-la. O homem reclama que a rasgou o papel porque foi muito difícil de conseguir. Então ele diz que a família é tudo, mas como foi a estreia do rapaz, eles não têm muita informação sobre ele. O cara pergunta como o irmão mais velho dela se sentiria se ela jogasse fora esse tipo de esforço. E a mama diz que se Vulgin se registrar em uma masmorra, ela quer ser registrada na mesma. O homem fica confuso.
Ela conclui dizendo que tem que fazê-lo pagar pela vergonha que ele a fez sentir. Ela não sabia por que ele se envolveu, mas agora ela sabe que ele é um lixo da família Beak. Cheia de raiva, ela diz que desta vez vai derrotar o chefe e pergunta como um pedaço de __, como Vujin ousa irritá-la. O homem se pergunta o que diabos aconteceu. Então ele se acalma. Essa é a primeira vez que ela se interessa por outra pessoa. Ele se afasta pensando em como ela tinha que se interessar justo por Beak Vujin, da família Beak da Espada Divina. Isso vai ser interessante. Vujin observa os outros treinando com espadas. Ele comenta com Blackstone que eles estão de volta, bem onde começaram, mas algumas coisas mudaram. Então ele aponta para Blackstone olhar. É Beak Mãe parado ali. Vujin acena para ele e comenta que em sua vida passada ele nem teria conseguido dizer oi. Blackstone diz que, como ele não respondeu, não conta como um cumprimento. A espada pergunta se Vujin acha que ele cumprimentaria alguém que bate na cabeça dele toda vez que o vê. Então diz para ele entrar em posição. Vujin entra em posição e concorda, dizendo para eles começarem. Blackstone diz que a primeira coisa é sacar e embanhar a espada. Frustrado, o rapaz pergunta se ele deve continuar sacando e embanhando a espada repetidamente, e Blackstone diz que sim. Então Vujin diz, vamos acabar logo com isso. O rapaz saca a espada, mas como faz com muita força, ela voa para longe. Ele fica chocado. A espada quase atinge Beak Mammon, que solta um grito assustado. Então ele pergunta se Vujin realmente quer perder a vida. O rapaz fica nervoso. Blackstone diz que isso é o que se esperaria do mais fraco da família Beak. Isso apenas mostra o quão inútil é para os humanos terem ferramentas. Vujin diz que ele está sendo duro. Voon se aproxima reclamando que um bastardo como ele não consegue nem acompanhar os outros e sacar uma espada corretamente. Ele chuta a espada de Vujin e grita que ele é um lixo e está fazendo demais. Então ele grita para ele viver como está agora em vez de ficar aprontando e para Vujin ir apodrecer no canto. Outros comentam que deve ser mentira que o rapaz derrotou MHM com habilidades como aquelas. Blackstone e Vujin se olham. Eles se afastam, ignorando tudo o que os outros estão dizendo. A espada concorda que Vujin precisa ficar mais forte mais rápido para intimidar aqueles caras. O rapaz pergunta do que Blackstone está falando. Ele sorri e diz ao rapaz para observar, então cria um objeto de treinamento e diz para ele traçar uma linha com a espada para que fique perfeitamente reta. Vujin fica confuso, mas Blackstone diz que não será difícil, pelo menos ele entenderá o que realmente é a arte de sacar. Ele agarra o cabo da espada e pensa que já atacou uma toupeira videira, isso deve ser fácil. Então ele diz que vão tentar novamente. O rapaz saca a espada, mas desta vez ela não sai voando. Com um movimento rápido, ele fatia o objeto à sua frente. Todos ao redor ficam impressionados, e a parte de cima do tronco voa em direção a Monhan. Ele se assusta, então é atingido, e os outros perguntam se o jovem mestre está bem. Blackstone pergunta o que eles farão se algo acontecer com Monhan, e Vujin diz que não foi sua intenção, mas agora ele realmente entende o que Blackstone quis dizer e pegou um pouco jeito. A espada pergunta se o rapaz não está preocupado com o irmão mais velho. Então Blackstone diz que eles deveriam treinar um pouco mais em uma masmorra. Vujin pergunta, por que complicar as coisas? Todos ao redor de Manguni estão desesperados porque ele desmaiou, e Vujin diz que seus pontos de experiência da vida real estão bem ali. Se eles têm algo a dizer, então deveriam dizer na cara dele. Se ousam falar pelas costas, então já perderam a vida. Um deles se aproxima de Vujin e pergunta como ele ousa fazer isso com Mayon. Seriamente, o rapaz diz que se há um problema, o homem deveria desafiá-lo. Monjuan observa tudo e se pergunta se o boato sobre ele esconder seus talentos era verdadeiro. Cortar com apenas um golpe de espada, não é possível para alguém que começou a praticar esgrima hoje fazer isso. O comenta que ouviu dizer que haverá uma sessão de sparring à tarde e pergunta se pode participar. O homem pergunta como.